Graças a paz, irmãos. Saúdo também os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Que assim o Senhor nos abençoe nesta noite com a sua palavra. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim será contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Senhor Deus, bondoso e amado Pai, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite. Agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos em teu nome, ó Pai, na tua casa. Abençoa-nos, ó Pai, com a tua palavra, Senhor Deus. Ó Deus, nos capacita a cada dia, meu Deus, assim como tu capacitaste a Josué, ó Deus, nos capacita para fazer a tua boa obra, Senhor Deus. Possamos progredir a cada dia, meu Deus, na tua graça, no conhecimento da tua palavra, Senhor Deus. Abençoa a tua igreja, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a soberania de Deus é incomparável. Os seus planos não podem ser frustrados, pois Ele está no controle de tudo. A vontade é dEle, o querer é dEle, o realizar é dEle. Muitas vezes queremos resolver algo que compete a Deus realizar. Colocamos nossas forças como prioridade e confiamos na nossa mente e deixamos muitas vezes de pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus, que é o Consolador e o ajudador de nossas vidas. Quando Moisés morre, Deus escolhe Josué como sucessor de Moisés. Mas podemos perceber aí no verso 9 que Deus o exorta para que ele não desanime da missão que Deus o colocou. E diz o versículo: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Note que Deus o encoraja com sua palavra, e não é diferente com cada um de nós. Deus tem nos encorajado a cada dia
a prosseguirmos a caminhada, que não é fácil. Ele nos chama, mas nos sentimos incapazes de realizar aquilo que Deus escolheu para fazermos. Há uma frase que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, não tenha medo, irmão, se Deus lhe escolheu para fazer algo, Ele vai lhe capacitar, Ele vai lhe dar sabedoria vinda do alto para você fazer a sua obra. Você acha que Josué sentiu-se seguro quando Deus lhe colocou a missão de conduzir o povo de Israel? É lógico que não. Assim como nós temos os nossos medos, Josué também enfrentou vários medos. E a tarefa era muito árdua de conduzir uma nação. Então Josué se sentiu frágil, incapaz. Notamos no texto que Josué não se sentia capaz, não se sentia capaz de realizar tamanha tarefa. Deus também conhece as nossas limitações. Temos que confiar no agir de Deus em nossas vidas, irmãos. Porque o Deus que servimos, Ele é soberano. E Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Temos que confiar somente e nos disponibilizar a fazer aquilo que o Senhor nos coloca. Como Isaías se disponibilizou. No versículo Isaías 6:8 diz: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Se analisarmos, irmãos, esse versículo, podemos observar que o Senhor não dirigiu a pergunta somente a Isaías, mas Deus ali, Ele dirige a pergunta a todos que estavam naquele momento. Interessante que muitas vezes essa pergunta é feita a cada um de nós. E muitas vezes nós nos disponibilizamos, irmãos, mas a nossa fraqueza humana, as nossas limitações humanas nos impedem de fazer a obra do Senhor. Irmãos, você tem procurado fazer o que Deus tem ordenado em sua vida? Lembre-se que não foi preciso Deus direcionar a pergunta a Isaías. Isaías viu a necessidade de trabalhar na obra do Senhor, que possamos imitar, assim também como Isaías fez: Eis-me aqui, envia-me a mim. Não é fácil, irmãos. Muitas vezes as dificuldades são imensas em nossas vidas. No texto que lemos de Josué, observamos a vontade de Deus na vida de Josué, mesmo Deus sabendo que das limitações de Josué, Deus o escolheu para dirigir o povo de Israel. Deus colocou uma tarefa difícil na mão de Josué, mas o próprio Deus o capacitou e prometeu que ele faria a sua obra. Vamos ver no versículo 3 ao 5. Diz assim, irmãos, mesmo texto que a gente está lendo: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra que os heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui
com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus capacitou e encorajou, mas também Deus o alertou, dizendo: Josué, faze tudo como a lei de Moisés ordenou. Isso é importante, irmãos, em nossas vidas. Não só a gente nos disponibilizar, mas fazer tudo aquilo que o Santo Livro nos ensina, aquilo que a palavra nos ensina. Ou seja, a promessa de Deus na vida de Josué estava sendo executada, mas Josué precisava seguir em frente, sem se desviar e buscando obedecer tudo quanto o Senhor o ordenou que fizesse. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem feito tudo quanto Deus tem ordenado? Eu sei que Deus tem capacitado a mim e a você, irmãos. E precisamos fazer, precisamos nos colocar à disposição. Deus, Ele capacita os escolhidos. Ele capacita os improváveis. E quantas vezes nós vemos improváveis fazendo a obra do Senhor? Então, o Deus que escolheu também capacitou. Esse é o tema desta noite que estamos meditando. O Deus que escolheu também capacitou. O Deus que escolheu Josué, o Deus que escolheu Isaías, o Deus que escolheu os seus servos, Ele também o capacitou. Deus escolheu como Ele escolhe como lhe apraz. A palavra de Deus lá em Salmos 119:16 diz: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É maravilhoso esse texto. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Antes que nós fôssemos formados, o Senhor já sabia de tudo que iria acontecer em nossas vidas. E o projeto dele é perfeito em nossas vidas. Precisamos só confiar. Mas, irmãos, é impressionante como nós fugimos muitas vezes daquilo que Deus tem colocado para fazermos. Um simples trabalho, um evangelismo, uma palavra para levarmos uma pessoa que está passando por uma dificuldade emocional ou alguém que precisa de um aconselhamento. E muitas vezes nós nos esquivamos, nós vemos aquela necessidade e passamos e não agimos como assim a palavra nos ensina. Êxodo capítulo 4, verso 10 e 11 diz: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, o Deus que fez a boca, Ele faz a boca falar. O Deus que fez o mudo, Ele também faz ele falar. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que é poderoso, suficiente para fazer todas as coisas segundo a sua vontade. Veja o que Moisés ainda diz no verso 13, a parte B. Senhor, envia-me. Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos
Amém. A gente vê aqui a fraqueza de um escolhido de Deus, querendo se esquivar, querendo fugir da sua missão. E muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos como ele, como Moisés, nos esquivando e deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos colocou. E ficamos muitas vezes temerosos. E o Senhor, Ele capacita cada um de acordo com a vontade dEle. Então, quantas vezes nós também deixamos de fazer a obra do Senhor porque estamos temerosos, porque muitas vezes estamos nervosos, né, de estar diante da congregação, da igreja. Mas o Senhor é o Deus que nos capacita, o Senhor é o Deus que nos dá forças para continuarmos a fazer a sua obra. Versículo lá em Isaías 6:8, vai dizer: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, nós, como servos de Deus, nós devemos estar à disposição da obra do Senhor. Não temas, não tenha medo, se disponibilize, coloque em oração, busque estudar as Santas Escrituras e Deus o irá capacitar. Vamos abrir Josué 24, versículo 15, e eu quero finalizar com esse versículo. Josué 24, 15. Todos acharam? Diz assim a palavra: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, que nós possamos, junto com a nossa casa, nos disponibilizarmos a estarmos servindo ao Senhor, buscando verdadeiramente estar em comunhão com o nosso Deus, em comunhão com a sua igreja. E eu convido a você que está em casa, que nunca mais veio aos cultos, não perca tempo, não deixe de vir à casa do Senhor. Hoje, logo cedo, eu estava comentando com a minha esposa sobre a questão do tempo. O tempo que passou hoje não volta mais. O segundo que passou agora não volta mais. Então, busque viver a palavra de Deus. Busque estar na casa do Senhor, com a congregação dos justos, junto com o Senhor, orando e bendizendo o nome do Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe. Que assim o Senhor nos agracie com a sua palavra a cada dia. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, obrigado, ó Pai, por esta noite. Agradecemos, ó Deus, por tua bondade e fidelidade em nossas vidas, ó Pai. Nós colocamos diante de ti, meu Deus, todos os nossos irmãos em Cristo, ó Pai, que por algum motivo, ó Deus, deixaram de estar na tua casa, ó Pai. Ó Deus, são coisas tão pequenas, ó Deus, que muitas vezes nós, por essas coisas, nós deixamos de estar congregando. Ó Deus, Tu és um Deus tão grande em nossas vidas. Tu és soberano. Tu és um Deus que sustenta, Pai. Tu és um Deus que conduz o Teu povo, Pai, por caminhos que Te agrada, Pai. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja. Ser com cada membro dessa igreja, ó Pai. Anima o Teu povo, ó Pai. Fortalece, meu Deus, cada irmão, Pai, desta igreja, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite, por essa oportunidade, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.